Olá, bom dia. Hoje eu vim falar sobre plano de pagamento na ação de superendividamento. O superendividamento é uma situação em que o consumidor ele não consegue pagar todas as suas dívidas, comprometendo o seu mínimo existencial e a sua dignidade humana. Segundo dados do Banco Central, em outubro de 2021, o endividamento das famílias brasileiras chegou a atingir o recorde de 58,5% da renda anual. Diante desse cenário, muitos consumidores buscam uma solução jurídica para renegociar as suas dívidas e sair do sufoco financeiro. Uma das alternativas é a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, prevista na Lei 14.181 de 2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. Nesse vídeo, então, eu vou explicar como funciona essa ação, quais são os requisitos para ingressar com ela e como elaborar um plano de pagamento adequado à sua realidade. O que é a ação de repactuação de dívidas por superendividamento? A ação de repactuação de dívidas é um processo judicial em que o consumidor superendividado, pessoa natural, ele pode reunir todos os seus credores e propor um plano único de pagamento com vistas à realização de uma audiência conciliatória. O objetivo dessa ação é possibilitar ao consumidor uma renegociação ampla e coletiva das suas dívidas, preservando o seu mínimo existencial e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A ação ela deve ser proposta no foro do domicílio do consumidor, que tem direito à assistência judiciária gratuita e à inversão do ônus da prova. E quais são os requisitos para ingressar com a ação? Bom, para ingressar com a ação de repactuação, o consumidor deve preencher os seguintes requisitos: ser pessoa natural, estar em situação de superendividamento, ou seja, ter dívidas que ultrapassem a sua capacidade econômica atual e futura, ter boa-fé, ou seja, não ter agido com má-fé ou fraude na contratação ou no inadimplemento das dívidas, não ser insolvente civil ou falido, não ter proposta outra ação semelhante nos últimos 5 anos. Além disso, o consumidor ele deve apresentar os seguintes documentos: a petição inicial com os fundamentos jurídicos da ação e o pedido de tutela provisória para suspender as cobranças e os descontos das dívidas, a relação completa e atualizada das suas dívidas com os respectivos valores, credores, garantias e formas de pagamento, o demonstrativo da sua renda mensal e dos seus gastos essenciais, a proposta inicial do plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos. E como então elaborar um plano de pagamento? O plano de pagamento é um instrumento pelo qual o consumidor ele apresenta aos seus credores uma proposta para quitar as suas dívidas dentro das suas possibilidades financeiras. Esse plano ele deve ser elaborado com base em critérios objetivos e razoáveis, respeitando o mínimo existencial do consumidor e assegurando aos credores pelo menos o pagamento principal das dívidas. O valor principal das dívidas é o valor que o consumidor tomou emprestado em uma operação de crédito ou o valor original de uma conta de consumo, sem contar multas ou juros. O plano ele deve conter os seguintes elementos: a identificação do consumidor e dos credores, o valor total das dívidas e o valor proposto para cada credor, o prazo e a periodicidade dos pagamentos, a forma e o local dos pagamentos, as garantias oferecidas ou mantidas, as condições para eventual antecipação ou renovação do plano. O plano ele deve ser apresentado na audiência conciliatória, presidida pelo juiz ou por um conciliador credenciado no juízo com a presença de todos os credores. Se houver acordo entre o consumidor e os credores, o plano ele vai ser homologado pelo juiz e terá então uma força executiva. Não havendo acordo, o juiz ele pode então instaurar um processo de repactuação compulsória das dívidas, com auxílio então de um administrador judicial. Nesse caso, o juiz elaborará um plano compulsório, observando os mesmos critérios do plano voluntário, mas podendo reduzir juros, multas e encargos de outras dívidas, ou de algumas das dívidas. O plano compulsório,
ele será então submetido à aprovação dos credores numa Assembleia Geral. E se for aprovado pela maioria simples dos credores presentes na Assembleia, representando mais da metade dos créditos envolvidos na repactuação, o plano então pode ser homologado pelo juiz e terá assim força executiva. Se não for aprovado pelos credores ou se houver algum descumprimento do plano homologado pelo consumidor ou pelos credores, o juiz pode declarar a insolvência civil do consumidor e determinar a liquidação dos seus bens para pagamento dos credores. A ação de repactuação de dívidas, ela é uma ação, né, que veio para auxiliar o consumidor e o consumidor, então, precisa ter alguns requisitos legais, né, e apresentar uma proposta de plano de pagamento, então. É uma ferramenta jurídica que visa proteger o consumidor que não consegue, então, pagar as suas dívidas, né, e garantir a solução, então, que seja negociada e equilibrada para o seu problema, então, financeiro. É isso. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.